Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 7º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezar por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que o amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos aqui Jesus fazendo alguns pedidos, algumas colocações, e que se nós olharmos aqui e compararmos com os olhos do mundo ou com os pensamentos do mundo e os pensamentos de Deus, colocarmos as duas propostas, a proposta do mundo e a proposta de Deus, nós vamos ver que existe um abismo entre elas. Nós vemos aqui que Jesus Cristo deixa claro que toda a mentalidade desse mundo, porque nós vemos hoje como esse mundo está, é totalmente contrária à mentalidade e ao propósito e à vontade de Deus. E nós vemos isso na própria carta, se não me engano, é Tiago que vai dizer: todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque a vontade do mundo não são as vontades de Deus. Infelizmente, eu não digo de todos, né? Lógico, os cristãos, nós pelo menos buscamos, tentamos caminhar na presença de Deus, tentamos romper com a mentalidade humana, mas ainda a nossa humanidade, a nossa matéria, nós somos feitos do barro dessa terra. Então é isso, nós somos apegados ainda e temos pensamentos contrários. Mas quando nós ouvimos aqui Jesus falando e pedindo para cada um de nós algumas situações aqui que parece que para nós é impossível. E se nós olharmos pela nossa humanidade, pela nossa matéria, não tenhamos dúvida que é impossível, porque Jesus vai dizer aqui: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Amar os inimigos. Veja, Jesus não está dizendo nem suportai os vossos inimigos, tolerai os vossos inimigos, não. Ele está falando amai os vossos inimigos, porque amor, significado de amor é entrega, significado de amor é doação, significado de amor é desprendimento, significado de amor é esquecer de si mesmo para olhar para o outro. Olha que situação que o Senhor nos coloca. Ele não para por aqui. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra.
E por muitas vezes, por muito menos que uma bofetada, por uma simples palavra, ou umas vezes a pessoa não desfere um olhar para nós porque passa às vezes despercebido, ali o nosso coração já cheio de ódio, quantas vezes a gente não fala, quem está pensando que é? Imagina agora uma bofetada e o Senhor fala, se ter uma bofetada uma face, oferece a outra. Como que isso pode ser possível aos olhos desse mundo? Mas se o Senhor está nos pedindo, sim, é porque é possível. Não só é possível por tudo aquilo que Jesus está pedindo aqui. Ele deu o exemplo. Mais do que a falácia, mais do que falar, mais do que pregar. Tudo que está escrito aqui, nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Amai os vossos inimigos. Estava lá na cruz, sendo pregado, havia sido chicoteado, transpassado pela coroa de espinhos. E ele olha para todo aquele povo e pede para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Veja só, Jesus não só fala para nós perdoarmos, Jesus foi o maior exemplo de perdão. Jesus também fala, amai os uns aos outros, e o que o Senhor fez, o que Jesus Cristo você não fez? Amar toda essa humanidade, amar todos aqueles que odiavam, amar todos aqueles que o perseguiam. Esse é o Evangelho que o Senhor pede para cada um de nós, mas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos mergulhados, inseridos na presença do Espírito Santo, ou o Espírito Santo habitando em nós, nós nunca conseguiremos, porque se alguém der uma bofetada na nossa face, o nosso instinto inicial é dar outra na nossa humanidade. Por isso que nós temos que estar revestidos com o Espírito Santo, por isso que nós temos que estar nessa intimidade com o Senhor, para que nós possamos sim buscar, tentar viver aquilo que o Senhor está pedindo para nós. E veja, o Senhor também nos fala sobre uma recompensa, porque Ele fala assim, se nós fizermos amar somente aqueles que nos amam, se nós dermos somente aqueles que vão nos devolver, se nós emprestar somente para aqueles que vão nos emprestar de volta, que recompensa tereis? Mas se nós amarmos aqueles que não nos amam, se nós emprestarmos, se nós os doarmos, se nós oferecermos a outra face, assim como o Senhor fez, o Senhor não só ofereceu uma face, Ele ofereceu uma face, ofereceu as mãos para serem pregadas, os pés, o lado para ser transpassado, todo o seu corpo para ser chicoteado. Tudo isso Ele fez, não foi só uma face, Ele se ofereceu inteiro, está aqui o exemplo de amor. Então, se nós conseguirmos nos aproximar dessa vivência cristã, e não achando que nós somos bobinhos, não, achando que nós somos passivos, não é isso, o mundo quer nos colocar isso, e muitas vezes a nossa humanidade quer nos colocar isso, mas se eu fizer isso eu sou um bobo, se eu fizer isso eu estou sendo passivo, não. Se você conseguir fazer isso é porque você está cheio, repleto do Espírito Santo. Se você conseguir oferecer outra face, lógico aqui no sentido figurativo, mas se você conseguir fazer com que o ódio e a ira não habitem o teu coração, é porque você está repleto da graça, do poder do Espírito Santo. Porque é só por Ele que nós conseguiremos fazer essas coisas, assim como a palavra vai dizer que Jesus Cristo era repleto do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo para que nós possamos viver esse Evangelho. E Jesus coloca para cada um de nós o que acontece se nós conseguirmos fazer isso. Seremos chamados filhos do Altíssimo. Então a vossa recompensa será grande e sereis chamados filhos do Altíssimo. Seremos chamados filhos de Deus. Seremos chamados filhos do próprio amor, da misericórdia e do perdão. Olha, a graça de sermos chamados filhos, e a nossa recompensa será grande. E qual que é a recompensa para todo aquele que crê e espera no Senhor, senão a vida eterna? Senão a misericórdia do Senhor durante o nosso julgamento? É o que Ele vai pedir. Vai pedir, sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. E com certeza, se lutarmos, se buscarmos viver este Evangelho, viver, praticar esse Evangelho, não tenhamos dúvida que o Pai das misericórdias terá misericórdia de nós, que o seu amor nos envolverá e no dia do juízo será grande a nossa recompensa, e a recompensa que está reservada para cada um de nós cristãos, não tenhamos dúvida que é o céu. Então peçamos nesse domingo, nesse dia de hoje, que a graça do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que a graça do Espírito Santo nos dê a fortaleza, que a graça do Espírito Santo vá diminuindo toda a nossa humanidade, para que o Espírito, a alma vá crescendo, e aí sim, com esse crescimento da alma, do Espírito e dessa intimidade com o Senhor, sim, poderemos buscar viver esse Evangelho. Claro que algumas vezes cairemos, mas
com a certeza que levantaremos e tentaremos novamente. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.